realizar os compromissos políticos que tinham sido assumidos por todas e por todos os países no que respeita aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, muito particularmente o ODS 2, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável relativo à redução da fome, portanto, à eliminação da fome até 2030, obviamente estará em risco, a menos que haja um compromisso muito efetivo, um compromisso político muito efetivo, com investimento e ações bastante ousadas. Isto porque o aumento da prevalência global de insegurança alimentar moderada ou severa do ano de 2020, sabemos que foi um ano muito atípico com a questão da Covid, mas obviamente isto já vinha de uma trajetória anterior, este aumento foi praticamente igual ao dos 5 anos anteriores combinados. Portanto, efetivamente estamos a falar de uma situação absolutamente dramática que coloca em sério risco a alimentação como um direito para todas e todos os cidadãos. Eu agora vou precisar de interromper o meu compartilhamento porque começou a gravação e eu não consigo avançar não consigo avançar na apresentação. Deixei de ter acesso ao meu ecrã. Nélia, consegues-me interromper, por favor, o meu compartilhamento, que eu não consigo fazer nada deste lado. Bloqueou a minha tela. Peço imensa desculpa, eu acredito que vou ter aqui alguma dificuldade em partilhar com vocês a apresentação, talvez vá continuando a conversar convosco e se for o caso disso partilho aqui algum elemento pontual. Portanto, relativamente a esta situação absolutamente dramática que temos vindo a vivenciar, de facto ela exige de todas e de todos nós e dos nossos governos muito particularmente um compromisso político muitíssimo efetivo, um orçamento absolutamente dedicado a esta temática e uma garantia efetiva, e isto falamos de todos os países e muito particularmente os países europeus, como é evidente, uma garantia efetiva da alimentação como direito. Aliás, a Nélia teve o cuidado de mencionar esse elemento no início da nossa discussão e efetivamente na nossa perspectiva é um elemento absolutamente central. No projeto Alimentação é Direito, eu vejo aqui muitas caras conhecidas que partilharam estas caminhadas connosco durante o projeto Alimentação é Direito. Era um projeto cofinanciado pelo EA Grants, portanto a Fundação Carlos Gulbenkian e a Fundação Missai Barreto estavam nessa caminhada connosco e foi um projeto muito bonito e numa parceria também ela muitíssimo rica e que acabou por deixar aqui algumas sementes muito bonitas que têm vindo a florescer. Era um projeto que visava precisamente contribuir para a realização do direito humano à alimentação e nutrição adequadas em Portugal e tinha um foco muito claro na promoção da literacia sobre este direito. Portanto, fortalecer as capacidades da sociedade civil para que a sociedade civil ela própria possa influenciar de uma forma muito efetiva a geração de mudanças, quer a nível institucional, quer a nível legal e no quadro de políticas públicas. Obviamente, como grandes objetivos, tínhamos aqui a realização do direito humano à alimentação e nutrição adequadas em Portugal, obviamente, de uma forma mais ampla, não é? Com um objetivo mais de longo prazo, a ampliação, a construção das capacidades das organizações da sociedade civil e dos detentores e das detentoras de direitos, porque a gente tem vindo a trabalhar sempre numa perspectiva, numa abordagem de direitos, portanto confere uma visibilidade absoluta às pessoas em situação de maior vulnerabilidade e consideramos que essas pessoas têm que ter voz e têm que se ouvir a sua voz, portanto não têm que ser nós, Actuar, a APN e outras organizações que aqui estão como interlocutores, é fundamental que estas pessoas tenham voz ativa direta nestes espaços e obviamente influenciar mudanças no quadro institucional, no quadro legal. Um dos grandes objetivos, e aliás muitas de vós seguramente já têm vindo a acompanhar e já assinaram inclusive, era realmente garantirmos, darmos os passos necessários para que efetivamente pudéssemos ter uma lei de bases para o direito humano à alimentação e nutrição adequadas em Portugal. Portanto, uma petição que foi lançada inclusive no âmbito desse projeto, como vocês saberão, muitas de vós também acompanharam esse processo, houve inclusive uma proposta de lei para uma lei de bases sobre
direito humano à alimentação e nutrição adequadas aqui há uns anos atrás. Infelizmente não chegou até ao final do processo, portanto essa lei não foi ainda aprovada, mas é uma caminhada que nós entendemos como absolutamente central nos nossos contextos europeus e muito particularmente em Portugal. Aliás, a Ilal Elver era a relatora do direito humano à alimentação para as Nações Unidas na altura, na abertura, no evento de abertura do projeto, esteve connosco. Eu lembro-me, Ana Vizinho estava lá connosco, lembro-me que foi o nosso primeiro contacto com a EAPN e entretanto houve aqui uns diálogos muitíssimo ricos, mas lembro que nesse encontro que foi em Lisboa, ainda antes da Covid, portanto ainda fazíamos os encontros todos eles presenciais, ela chamava a atenção precisamente para este facto, que a maioria dos países europeus promovem o direito à alimentação como parte da sua política externa, portanto direcionada para outros, compreendem que é um elemento importante, mas para outros, com quem dialogam como parte da sua política externa e de cooperação internacional, mas consideram que internamente não existem questões de segurança alimentar nos seus próprios quintais, não é? Portanto, essa foi o grande mote que acabou por mobilizar os nossos esforços. Afinal, o que é que se passa nos nossos quintais e que ações é que são absolutamente imprescindíveis de ser tomadas nos nossos quintais, nos países europeus, nos nossos territórios, na Europa. E claramente esta ideia da construção de um quadro legal e de um quadro institucional adequado é um elemento absolutamente imprescindível. A Nélia teve o cuidado de reforçar esse elemento na abertura e, na nossa opinião, de facto, é um elemento central, porque realmente, no momento presente, as políticas públicas, o quadro de políticas públicas em Portugal é ainda bastante setorializado, está muito concentrado em poucos ministérios, há um diálogo muito difícil dos diferentes sectores nestes processos, está muito fragmentado e está bastante assente ainda numa visão muito assistencialista da segurança alimentar e nutricional, que é fundamental ser ultrapassada. Eu sei que a maior parte das organizações que aqui estou a ver connosco têm vindo a batalhar precisamente no sentido de ultrapassar essas limitações. É claro que a criação mais ou menos recente do próprio Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional aqui em Portugal, a promulgação de um estatuto para a agricultura familiar, esta tentativa que vos falava há pouquinho da aprovação de uma lei quadro para o direito humano à alimentação e nutrição adequada, começa a dar-nos aqui algumas pistas, algumas perspectivas para um melhor entendimento, mais holístico, um entendimento mais amplo das implicações do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas em Portugal e como operacionalizá-lo, porque uma das grandes questões é essa, não é? Depois como efetivamente concretizá-lo nas nossas realidades. Portanto, um dos elementos que nós temos batalhado, como vos mencionava há pouco, e que oxalá tenhamos tempo agora na discussão, também não me quero alongar muito agora nesta parte introdutória, mas que na discussão seguramente vamos ter a oportunidade de dialogar, é precisamente esta petição para uma lei de base desculpem, do direito humano à alimentação adequada em Portugal, que no fundo faz um apelo à Assembleia da República, aos grupos parlamentares, para a criação absolutamente urgente, absolutamente premente, de uma comissão parlamentar para a discussão pública e para a formulação participativas, construídas de uma forma participativa, de uma lei de bases do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas em Portugal. E, Nélia, para não me alongar mais, ficaria por aqui nesta primeira abordagem e depois cá estaremos na discussão para conversar um bocadinho, mas deixando aqui este mote relativamente à centralidade de assegurar um quadro legal, um quadro institucional que efetivamente promova o direito humano à alimentação e nutrição adequadas para todas e para todos nós, um grande objetivo das organizações que aqui estão presentes. Muito obrigada, Nélia, de novo pelo convite, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Joana, e obrigada a nós por participares e também, antes de passar a palavra à Ana Vizinho, realmente esta questão do o que é o direito à alimentação neste norte global, não é? Nesta ideia de que já temos é uma garantia, mas acaba por ser uma garantia falsa, porque realmente nem todos conseguimos ter esse acesso e antes da pandemia estávamos cerca de 25% da população da Europa não tinha este direito garantido. E assim passo a palavra à Ana Vizinho. Força! Bom dia, obrigado Nélia pelo convite. Que bom, Joana, que bom voltarmos a encontrar por aqui, com a Helena também que vai falar a seguir. Dizer-vos que eu pessoalmente e nós, a APN, aprendemos muito durante este período difícil de confinamentos e afins, não é? Mas aprendemos muito nos diálogos
e nas conversas que fomos tendo entre nós e com outros e outras, e para nós foi uma grande oportunidade de reflexão sobre este tema. Bem, os desafios da Nélia, a Nélia colocou-me 3 desafios. Eu não sei se vou ter tanto poder de síntese como a Joana, ser tão disciplinada. Eu tenho muito pouco jeito para ser disciplinada na gestão de tempo e para ser sintética, mas a Nélia trouxe-me 3 desafios que também não são muito fáceis. Um foi falar de pobreza alimentar e porque é que nós na EAPN, para além das questões do direito humano à alimentação, falamos de pobreza alimentar. Pensar na pobreza alimentar cruzando com o prisma dos direitos do DANA, não é? Do direito humano à alimentação, e depois trazer-vos algumas dicas, algumas reflexões, algumas pistas para depois conversarmos sobre as aprendizagens que retiramos da pandemia e agora desta situação atual, ainda em pandemia e com guerra à mistura, não é? Pronto, portanto eu vou ter aqui o desafio de vos falar sobre isto, sendo que começamos logo pelo mais difícil, diria eu, ou pelo menos glamouroso, alimentar, que é sempre, e como eu já tive noutras sessões, digo sempre, é assim uma palavra, e porque estamos a falar de alimentação, com um travo um bocadinho ácido, um bocadinho amargo, que não traz bom gosto a toda a gente e, portanto, não é propriamente algo que se deseja comer às garfadas, fazendo alusão ao título desta sessão, mas antes assim em doses muito pequeninas, porque falar de pobreza e pobreza alimentar é assim de uma digestão bastante difícil e demorada, não é? Mas, pronto, nós aqui na EAPN, nós somos uma rede europeia anti-pobreza e, portanto, as questões da pobreza e chamar as coisas pelos nomes às vezes é importante para depois a seguir não cruzarmos braços e estarmos numa visão sempre fatalista, mas construir futuro e soluções a partir daí. Mas pronto, mas para nós é importante às vezes utilizar algumas palavras. E, portanto, começo por aí. Porquê falar em pobreza alimentar? Ora bem, o conceito de pobreza alimentar refere-se à impossibilidade de adquirir ou consumir a quantidade e ou a qualidade suficiente de alimentos de forma socialmente aceitável e à incerteza em relação à possibilidade de o vir a fazer no futuro. Portanto, não é só o hoje, mas é também a incerteza de o conseguir fazer no futuro. Eu vou-me socorrer das minhas notas, porque senão vou-me perder. Já sei, ok? Ainda que ao longo desta conversa nós possamos, se calhar, a Helena vai-nos falar também de insegurança alimentar, e insegurança alimentar, pobreza alimentar são conceitos muito irmãos, muito próximos, muito sinónimos, mas para nós a questão da pobreza alimentar inscreve de uma forma mais clara a ideia de impossibilidade ou de incerteza, como vos dizia, sobre a possibilidade de eu no futuro garantir a minha alimentação adequada. E, portanto, expressa a ideia de que eu não consumo mais e melhor porque não quero, porque não sei, mas porque tenho um conjunto de privações que me limitam nas escolhas. Remete para esta ideia de não ter poder de escolha, ou ter apenas algumas vezes sobre o que como, como como, quando como, e, portanto, remete para a ideia de inexistência ou diminuição da liberdade, que vai para além da ideia de desnutrição, que a machuca e afeta não apenas o estômago e o corpo, mas que vai para além disso. Vai para além de não ter só recursos económicos para garantir a alimentação, mas também um sentir-se menos, o sentir-se dependente de outras pessoas para garantir que é algo que é essencial para viver, não é? Que é alimentar-me. Então, como é que eu olho para isto, para esta pobreza alimentar, e como é que eu cruzo com o DANA, não é? Com o direito humano à alimentação? Aqui a reflexão que temos feito é que, por um lado, a pobreza em geral e a pobreza alimentar em particular são vistas maioritariamente enquanto resultados de handicaps, más escolhas, insucessos individuais das pessoas que vivem em situação de pobreza, mesmo que a pobreza em Portugal seja considerada desde 2018 como uma violação dos direitos humanos e se refira a um conjunto de direitos básicos não garantidos. Neste sentido, a tónica das políticas e respostas tem de uma forma geral assentado na culpa, no déficit, na incompetência de quem vive a pobreza, centradas em respostas às necessidades mais ou menos concretas e específicas, sem uma visão holística entre setores e intervenções, como falava há pouco a Joana, não é? E, portanto, na necessidade de controle do desvio e do erro de quem é apoiado. Reforça a submissão e a vulnerabilidade de quem a vive, expulsando as pessoas de poder numa posição maioritariamente passiva de meras receptoras de alimentos que não escolhem e que não decidem. Assim, se
se adotasse e se integrasse uma abordagem assente no direito humano à alimentação e se abordar a pobreza e a fome como resultado de direitos não cumpridos e não de culpas e escolhas individuais erradas, a intervenção social e as respostas que temos de apoio alimentar passam a atuar na garantia de direitos, passam de uma abordagem assente sobretudo na emergência, a que é preciso responder em termos de assistência rápida, para passar a ser uma abordagem em que a alimentação deixa de ser objeto de caridade e de dádiva, mais ou menos pontual, para passar a ser objeto de direito. E aí, a colmatação das carências alimentares, quem vive em pobreza alimentar, deixaria de ser fortemente tomada pelo paradigma do combate ao desperdício alimentar. Nada contra o desperdício alimentar, mas não unicamente o apoio alimentar a pessoas em situação de vulnerabilidade, assente no combate ao desperdício alimentar do que sobra e dependente de doações existentes. Procurando sintetizar o DANA, portanto o direito humano à alimentação, se tivéssemos efetivamente integrado uma narrativa do direito à alimentação que inspirasse a nossa prática no apoio alimentar, mudaria muita coisa na forma como garantimos o acesso, como distribuímos alimentos, como garantimos escolhas, não dando maioritariamente a comida que ninguém quer. E agora vamos, para rematar, para as experiências que têm a ver com a pandemia e com a guerra. Primeiro statement, ou primeira afirmação, só para contextualizar. Os dados de 2020 e 2020 foi o ano, assim, o ano-chave da Covid, indicam que existiam 20% da população em risco de pobreza e exclusão social em Portugal. Ou seja, em números, isto quer dizer 2.056 pessoas viviam em risco de pobreza e exclusão social em Portugal. 1/5 da população residente em Portugal. Para olhar as questões daquilo que são os efeitos da pandemia, o que sentimos sempre é que algumas coisas foram novas ou foram agudizadas, mas que existem algumas questões, algumas características-chave da pobreza em Portugal, e não só em Portugal, que são importantes para pensar e considerar quando olhamos para as aprendizagens a retirar. E essas características aplicam-se, quer falemos de pobreza em geral, quer falemos de pobreza alimentar. E, portanto, eu vou-me socorrer de 5 características-chave, para além de outras que existem, mas para vos poder falar de pobreza e poder-vos dizer o que é que aconteceu durante a pandemia e como é que elas eventualmente se agudizaram. Ora bem, a pobreza é crónica, isto é, em alguns contextos e para algumas pessoas, ela não é pontual e não é nova. É prolongada e persistente ao longo do tempo, com poucas variações de acordo com ciclos económicos. Do ponto de vista alimentar, isto significa que existe uma fatia de pessoas que já antes da pandemia necessitavam de apoio alimentar. Pessoas que recebiam pouco mais que o salário mínimo, previamente, que viviam em situação de grande fragilidade e que caíram ou caem em fragilidade sempre que surge uma crise ou uma pandemia. Estas pessoas mantiveram o apoio frequente do ponto de vista de apoio alimentar, não é? Ou precisaram de aumentar ou reforçar mesmo o apoio que já recebiam. É verdade que surgiram novos pobres com a pandemia, novos pedidos de pessoas que ficaram sem rendimento total ou com redução do rendimento, mas a grande fatia, de facto, são pessoas e eram pessoas que ora vão melhorando ou vão piorando a sua situação, mas sempre com vulnerabilidade associada. Segunda característica-chave, a pobreza é territorializada, ou seja, a pobreza está patente em todo o território, mas geograficamente concentra-se mais em alguns territórios do que noutros. Isto significa que alguns dos estudos apontam para que as zonas rurais em Portugal sejam as zonas mais empobrecidas, mas o que temos vindo a assistir nos últimos anos é que as zonas mais povoadas, mais densamente povoadas, têm assistido a um aumento da pobreza. E o que verificámos em pleno Covid, em plena pandemia, é que, de facto, em 2021, os pedidos recepcionados pela rede de emergência social, mais de metade dos pedidos de apoio alimentar recebidos eram provenientes dos distritos de Lisboa e Setúbal. Portanto, grandes áreas, não é? Tudo pertencendo à área metropolitana de Lisboa, muito populosas, e pessoas sem outros recursos, sem hortas, não é? Que pudessem eventualmente ajudar aqui também a ter alternativas do ponto de vista alimentar. Terceira característica, a pobreza é feminina, existe uma dimensão efetiva de género. A pobreza tem maior incidência nas mulheres. Em 2020, 55% das pessoas em risco de pobreza eram mulheres. Os salários, como todas nós sabemos, são mais baixos entre a população feminina, a trabalhar por conta de outra, e existe um maior peso das mulheres nos agregados monoparentais sozinhas com filhos, ou seja, mulheres sozinhas com filhos.
e que foram extremamente afetadas pela crise. Perderam o emprego, já tinham salários baixos e, portanto, aparecem em grande número nos apoios alimentares. No POA-PMC, no Programa Operacional para Apoio a Pessoas Mais Carenciadas, as mulheres representam mais de 60% das pessoas apoiadas. Quarta dimensão, a dimensão família. Vai soar mal, mas é verdade. Ter crianças é um fator do aumento do risco de pobreza. Em 2020 51,8% das pessoas em risco de pobreza e exclusão social viviam em agregados com crianças dependentes. Do ponto de vista da pobreza alimentar, as famílias monoparentais, portanto, um adulto com filhos, são aquelas que têm maior vulnerabilidade face à capacidade para garantir a sua alimentação, seguindo-se depois as famílias com 3 ou mais crianças dependentes. Com a pandemia, relembramos, e com os confinamentos, as escolas encerraram e provocaram um impacto imenso na alimentação das crianças e na gestão familiar da alimentação. E foi por isso que surgiram várias respostas a este nível, não é? Quinta dimensão e última, vamos ficar por aqui. A pobreza tem uma dimensão étnica, ou seja, existe uma maior incidência da pobreza sobre algumas comunidades e etnias. Relembrando, e estou-me sempre a reportar a 2020, não é? Por ser o ano mais complexo da pandemia. Em finais de abril de 2020, portanto, o mesmo mês em que estamos agora, mas em 2020, neste mês, a população imigrante sentiu um aumento de 41% na população desempregada, face ao mês anterior. Portanto, estas comunidades ficaram, em plena pandemia, mais afetadas ainda, ficaram no desemprego e, portanto, viram diminuídos os seus rendimentos e no acesso, não é, ao seu poder de compra de alguns alimentos. E, portanto, importa também referir a este nível que não só ficaram com menor capacidade de acesso a alimentos, mas em plena pandemia ficaram de fora de apoios existentes várias pessoas migrantes em situação irregular. Não eram elegíveis. E, portanto, houve necessidade de criar respostas específicas para estes grupos, até de como chegar a estes grupos que estão mais ou menos descobertos e que têm muito medo de chegar às organizações porque estão em situação irregular, não é? Pronto. Outras aprendizagens finais. Efetivamente, em plena pandemia e agora, o número de pedidos de apoio alimentar aumentou, claramente. Aumentou em pandemia e está a aumentar agora com as pessoas em situação de refugiadas. As organizações têm muitas vezes, tinham na pandemia e agora, muitas vezes escolher e gerir quando, o quê, quanto, como, a quem dar e, portanto, escolher entre quem precisa e de quem precisa. Foi necessário alargar as respostas de apoio alimentar que existiam na pandemia e reforçar atualmente algumas delas agora com o apoio às pessoas refugiadas da Ucrânia, e foram surgindo alguns novos mecanismos de pedido de ajuda, não é? Algumas foram reativadas agora, tinham cessado depois do período mais crítico da pandemia, estão a ser reativadas agora, e, portanto, foram criadas plataformas online, linhas telefónicas de apoio, foram feitas entregas no domicílio que passaram a garantir mais dignidade em algumas situações e maior anonimato, e, portanto, houve aqui, digamos assim, alguma inovação, não alguma inovação em aberto, mas inovação em relação àquilo que já se fazia, não é? Outra aprendizagem, efetivamente, o apoio alimentar tem sido historicamente sempre prestado maioritariamente pelas organizações sociais e pela sociedade civil, mas têm vindo a surgir novos atores. Grupos de cidadãos, produtores, restaurantes que fornecem refeições, autarquias, mais recentemente por exemplo, aqui em Setúbal, com as pessoas refugiadas, os grandes grupos, as grandes plataformas comerciais, o Pingo Doce, a Auchan, têm fornecido cabazes para as pessoas que estão a chegar e, portanto, há aqui um conjunto de atores que interessa agarrar e, eventualmente, trabalhar a questão do direito humano à alimentação também. Claro que surgem aqui, em relação à pandemia e agora à situação de guerra, surgem preocupações mais acrescidas, não é? As preocupações com o aumento dos preços dos bens alimentares, a diminuição de alguns produtos, o aumento de alguns gastos energéticos importantes para a confecção dos alimentos, portanto falamos, por exemplo, das bilhas de gás, do aumento do gás, e, portanto, os vulneráveis são e serão sempre os primeiros a sentir os impactos de qualquer crise e de qualquer guerra, não é? Portanto, vamos ter novamente em mãos a necessidade de garantir o acesso a alimentos, não só das pessoas refugiadas, mas daquelas que já recebiam alimentos, não é? Portanto, isto vai se complexificando e adensando.
Estamos em crise humanitária, é certo. E nestas alturas a principal preocupação é garantir comida, é garantir que as pessoas comem. Mas, há sempre um mas. Eu acho que nós temos a obrigação de ir colocando o mas com as reticências, não é? Que bens alimentares é que estas pessoas estão a receber? Estamos novamente sempre a responder a emergência, sem sair do paradigma da assistência, não é? Por quanto tempo? Com quem? Com que recursos? Que alimentos? E, portanto, a narrativa do Dana está cada vez mais tímida outra vez e é preciso trazê-la cá para fora para que as políticas possam ser discutidas, como dizia também a Joana, e integrar isto até ter enquadramento legal, para que a gente possa fazer aqui qualquer coisa. E para terminar, nós passámos pela pandemia com a questão toda das fronteiras fechadas, com a dificuldade da circulação das pessoas e das mercadorias. Agora estamos com esta dificuldade dos transportes, com a situação da guerra, do embargo a alguns produtos. E isto torna sempre perceptível a fragilidade da produção e do fornecimento de bens, não é? E a importância de valorizar a economia local, os circuitos locais. E urge aqui fazermos qualquer coisa, pelo menos entre aqueles e aquelas que vamos estando juntas e que sentimos que há aqui qualquer coisa a fazer pela garantia do direito humano à alimentação. Falemos mais de pobreza alimentar, falemos mais de insegurança alimentar, foquemos mais na questão do direito, mas há aqui muita coisa para fazermos e discutirmos. E fico-me por aqui. Obrigada, Ana, e por cumprir tão bem o tempo que foi alocado. Para não atrasarmos mais e para continuar nesta sequência que nós já vimos que é tão complexa e que envolve tantos atores, vou passar a palavra à Helena Trigueiro, nutricionista, para ver os impactos diretos sobre a saúde que estas questões todas colocam a determinados grupos. Força, Helena. Peço desculpa, eu estou aqui a falar com a Helena, ela está com um problema de internet. Vamos ter que fazer aqui um reviravolta e vou ter que passar a palavra à Ana Castanheira e à Mónica Silva do Instituto Marquês de Valflores, que nos vão apresentar o projeto Our Food, Our Future. Força, Ana e Mónica. Obrigada, Nélia. Posso compartilhar a minha tela? Vou tentar ver se consigo partilhar também aqui a breve apresentação que nós preparamos. Obrigada. Eu sou a Ana Isabel Castanheira, do Instituto Marquês de Valflor. Vai ser a nossa intervenção vai ser partilhada. Serei eu e a minha colega Mónica. Se me permitem, vou ser praticamente como se fosse o fantasma do passado e a Mónica depois irá dar seguimento à apresentação, sendo o testemunho do presente. O desafio que nos foi aqui apresentado seria de partilhar a nossa experiência numa iniciativa, num projeto europeu muito concreto que se chama Our Food, Our Future, que é financiado pela União Europeia e também pelo Instituto Camões da Cooperação e da Língua, sendo aqui também um bocadinho em linha com a nossa forma de atuar e a nossa missão enquanto instituição. Para quem não nos conhece, e de uma forma muito resumida, o Instituto Marquês de Valflor é uma organização não governamental para o desenvolvimento, com sede em Lisboa, e nós atuamos em duas áreas muito concretas, a parte da cooperação para o desenvolvimento e a parte da cidadania global, no qual se integra esta campanha pan-europeia. O desafio que nós assumimos, nós e um conjunto de organizações parceiras em vários países na Europa e não só, também no Brasil e na África do Sul, foi como é que nós comunicamos, como é que nós sensibilizamos cidadãos em vários países, nomeadamente os cidadãos mais jovens, ou seja, a partir dos 15, 18 anos até aos 35, para as questões da alimentação. Numa perspectiva muito concreta, tudo que seja os sistemas de produção, de abastecimento e distribuição de alimentos.
apesar de nós já termos aqui alguns anos de experiência, continuamos sempre a debater com um desafio que é comum e que é constante, que é como é que nós mobilizamos os cidadãos para a mudança. Nós sabemos que todos nós temos acesso à informação, todos nós temos acesso a conhecimento, não é? Com todas as novas tecnologias e com os telemóveis nós temos acesso à informação e ao conhecimento na ponta do dedo, como se costuma dizer, mas falta-nos aqui aquele clique, como é que nós conseguimos cativar as pessoas a serem mais ativas, exercerem uma cidadania ativa em torno de algumas causas, neste caso concreto, como é que nós tornamos o nosso sistema de produção e distribuição alimentar mais justo, mais digno e mais sustentável. Este foi o nosso ponto de partida. Sendo uma campanha europeia de comunicação, nós tentámos criar aqui um conjunto de ações que pudéssemos trazer para a rua, indo ao encontro dos espaços que são mais privilegiados, onde nós podemos encontrar as pessoas, ou seja, sem serem espaços muito formais, de seminários, conferências, workshops, mas estarmos no sítio onde conseguimos encontrar várias pessoas, chamando sempre a atenção para a questão da alimentação. O que vocês podem aqui ver são alguns dos nossos colegas vestidos de banana, porque uma das nossas iniciativas era exatamente chamar a atenção para nós consumidores, para as frutas, chamadas as frutas tropicais, mas Portugal, neste caso, é um país bastante privilegiado quando comparado com os nossos parceiros europeus do ponto de vista de produção alimentar. Neste caso, a banana para nós não é considerada um fruto tropical, nós temos as nossas bananas da região autónoma da Madeira. Como é que nós podíamos chamar a atenção para o consumidor para a forma como tudo que seja frutas, mas também legumes, vegetais, são produzidas condições de produção que têm uma implicação não só do ponto de vista de proteção do ambiente e respeito para a questão da segurança alimentar, mas também para os direitos dos trabalhadores, neste caso, nas plantações de fruta, ou então nas estufas, as condições de trabalho de todos os produtores, e como é que, qual é o circuito desde o produto, desde a plantação até ao supermercado e depois até à nossa mesa. E aqui o grande desafio era nós chamarmos a atenção de uma forma que não fosse muito negativa, ou seja, que não resultasse num peso da consciência, mas que levasse as pessoas a pararem e a pensarem também na forma como é que nós, nas nossas opções de consumo, podemos ter aqui um grande poder e sermos aqui um elemento diferenciador e um agente também de mudança. A campanha Our Food, Our Future tinha aqui também este desafio: como é que nós tornamos tudo aquilo que nós comemos, né, os nossos alimentos, não contribuam para violações dos direitos humanos dos trabalhadores nos campos agrícolas e também que não contribuam para agudizar as alterações climáticas, ou seja, alterações climáticas e proteção do ambiente por um lado, e também como é que nós as nossas opções de consumo não contribuem também para o agravar das condições e políticas e práticas de migração, tanto ao nível de pobreza, como de fome, como outro tipo de violações dos direitos humanos. Este foi o nosso ponto de partida. A minha colega Mónica vai partilhar aqui no bate-papo e depois também será disponível para todos que nos estão a acompanhar nesta nossa conversa o vídeo que nós produzimos a nível europeu sobre os tais ingredientes invisíveis, ou seja, nos produtos que nós compramos, nos produtos alimentares, um conjunto de ingredientes invisíveis que nomeadamente são nocivos e que são prejudiciais não só para a nossa saúde, o uso de químicos, de pesticidas e também para o ambiente, e que de certa forma acabam por contribuir para a destruição ambiental e também para as violações dos direitos humanos. Ou seja, nós assumimos enquanto organização não governamental este compromisso de chamarmos a atenção, de sensibilizarmos os cidadãos em Portugal e não só para a existência destes ingredientes invisíveis em todos os produtos alimentares e o que é que nós podemos fazer para contrariar esta prática. E nós sabemos algumas das coisas, dos aspectos que já foram aqui também abordados nas intervenções anteriores,
e também a informação que nos chega diariamente sobre as formas e os modelos de produção que são insustentáveis, os desequilíbrios no acesso a fontes de alimento que sejam nutritivas e saudáveis, a questão da distribuição e o acesso destes alimentos desde o prado até o nosso prato, a questão da degradação ambiental através de explorações mais intensivas, a escassez dos recursos naturais, as alterações climáticas e o desperdício alimentar. E são todas estas variantes, todos estes fatores que contribuem também e foram o ponto de partida para esta campanha pan-europeia, para nós chamarmos a atenção para os padrões de produção e para os padrões de consumo, que nós queremos que sejam cada vez mais sustentáveis e que sejam mais amigos do ambiente, do planeta, mas também que tenham esta componente social das pessoas. Os tais ingredientes invisíveis, que resultaram depois também numa petição a nível europeu, seja para que haja este respeito de todas as fases de produção, desde a produção à distribuição, às cadeias de abastecimento, até chegarem à nossa mão enquanto consumidores, que é uma cadeia muito longa, com vários intervenientes, com muitos atores que participam neste processo, mas que nós consigamos que haja aqui o respeito, não só pelo planeta, mas também a parte da componente social e o respeito para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão envolvidos neste processo. Nós, como também já foi aqui falado, sabemos que são as mulheres e mulheres migrantes que acabam por ser mais vulneráveis nesta parte, no processo de produção alimentar. Basta nós também estarmos um pouco atentos. Eu vivo aqui na zona do Oeste, que é uma zona muito característica pelas estufas de fruta, e não só, quem vai mais também para a região sul, alentejo do país, está muito mais consciente também do que se pode passar do ponto de vista das condições de vida, de vivência e de trabalho das pessoas. Para terminar a minha intervenção e depois passar a palavra à Mónica, nós, enquanto cidadãos, nós temos este poder também de podermos fazer aqui pequenas alterações no nosso dia-a-dia, e são estas alterações que são fundamentais para haver aqui a promoção também de um respeito pelos valores que são mais fundamentais ao nível dos direitos humanos, e que basicamente é um direito, como já falámos aqui, o direito à alimentação. Vou interromper aqui o meu compartilhamento de tela e vou passar à Mónica, que vai exemplificar quais foram algumas das ações mais concretas do que nós temos vindo aqui a fazer no âmbito desta iniciativa. Muito obrigada, Ana, e obrigada pelo convite uma vez mais. Eu vou ser muito rápida para termos tempo também para debater e de ouvir ainda outros convidados. A ideia aqui é focar muito naquilo que foi as nossas mensagens de comunicação, relembrando sempre que o nosso eixo de atuação é o conhecimento, sensibilização e mobilização. Ou seja, para nós era fundamental, se queremos mobilizar e envolver 30 milhões de jovens europeus, que partíssemos de conhecimento, de factos e de evidências, porque senão estamos a falar sempre no concreto e não é essa a maneira em que se trabalha em educação para o desenvolvimento e cidadania global. Começamos por fazer um manifesto europeu com jovens de todos os países envolvidos. Este manifesto identificava qual é o grande problema das questões de alimentação, e aqui muito desmistificando também os mitos que estão construídos, não é? E as narrativas que se envolvem sobre a falta de acesso ao alimento, porque o que a gente faz sempre questão de relembrar as pessoas é que muitas vezes o problema, e o grande problema da fome está muito ligado ao acesso ao alimento. A gente sabe que há muita gente a produzir o alimento, mas depois não o come, não o consome, não tem essa possibilidade. Ou seja, era muito importante focarmos nas desigualdades, falarmos nas desigualdades das grandes empresas e onde fica a grande parte, por exemplo, como por exemplo os supermercados e as grandes empresas alimentares têm aqui um papel fulcral em toda a mudança do sistema alimentar. Não queríamos de todo criar aquela espécie do vilão, mas tínhamos que identificar e garantir que as pessoas realmente conhecem o que se passa do prado
ao prato. É muito esta a nossa lógica de trabalho. Este manifesto foi traduzido também para português e foi disponibilizado a todos os nossos deputados, por exemplo, no Parlamento Europeu. Esta é outra das nossas mensagens e formas de trabalhar, é que tudo aquilo que nós fazemos, nós pedimos sempre para chegar aos decisores políticos. Muito como a Joana falava no início, as políticas públicas estão muito ainda concentradas. Em Portugal as pessoas sabem sobre estes temas, estão envolvidas, mas quando chega à parte da ação política e depois de poderem interagir, parece que nos falta aquele clique final. E então o que solicitamos é aos jovens que vão para o Twitter, que vão para o Instagram e que perguntem aos nossos deputados, tanto nacionais como europeus, o que é que eles estão a fazer para os sistemas alimentares, o que é que está a ser feito. E para poderem fazer esse caminho precisam de conhecimento. Então tivemos este manifesto, fizemos também um inquérito nacional sobre o que pensam os portugueses da alimentação, um inquérito com infografias variadas e gifs animados para garantir a partilha de conteúdos nas redes sociais. Sabíamos que os jovens gostam de conteúdos apelativos e por isso era importante dizer-vos que todos estes materiais podem ser utilizados por outras organizações e que são livres de disseminação, ou seja, é tudo partilhável, mas a ideia aqui era, lá está, termos os factos e os números que evidenciam que os portugueses são a favor e que reconhecem a importância de uma alimentação ética e justa, mas entre as causas, por exemplo, que dizem que os afastam é o preço elevado, é a falta de conhecimento e a falta de acesso muitas vezes a estes alimentos. E o que nós aqui tentámos fazer foi pôr as opiniões dos portugueses em evidência. Também há um inquérito europeu para que se veja que não estamos assim tão afastados da média europeia. Fizemos um guia jurídico, e este aqui uma vez mais ligado a grandes empresas, que é um tema que o nome é demasiado ambicioso, diligência devida em matéria de direitos humanos e ambientais. Qualquer pessoa adormeceu ao ouvir isto, mas é super simples. O que quer dizer é que em toda a cadeia de abastecimento temos que respeitar os direitos humanos e os direitos ambientais. E que isto legalmente já há uma diretiva para isto. A Comissão Europeia acaba de aprovar uma diretiva a nível europeu, foi essa a nossa petição. Não tivemos muitas assinaturas em Portugal, com alguma pena nossa, mas a verdade é que a Comissão Europeia reconhece a importância de se garantir a proteção dos direitos ambientais e humanos. Isto é uma conquista tremenda em toda a cadeia de abastecimento, só que ficámos na meia medida, ou seja, a diretiva reconhece essa importância, mas depois põe-se só para empresas com muito lucro, deixa de fora pequenas e médias empresas, o que permite que depois haja aqui algumas, não é, falhas na legislação que vão continuar a existir, estas violações de direitos humanos, sobretudo nos locais de produção de alimento. Envolvemos os jovens através da Academia de Ativismo, por exemplo, ou seja, temos sempre uma componente muito forte de transmissão de conhecimentos e hands-on, ou seja, os jovens também são desafiados a fazer campanhas, a decidir como é que poderiam ser eles a fazer este tipo de iniciativas. Organizámos webinars sobre o trabalho escravo, sobre a posição dos migrantes e o que se passava com os migrantes. Todos nós sabemos que com a Covid a situação dos migrantes, por exemplo, no Alentejo foi muito exposta e foi muito exposta às condições de vida destes migrantes, mas não foi pelas condições de vida que já eram conhecidas há mais de 10 anos, foi a situação da Covid que despoltou, o que quer dizer que muito disto estava escondido e para nós era muito importante que as pessoas reconhecessem que as belas dos frutos vermelhos que nos vêm parar à mesa escondem ali uma quantidade de violações de direitos laborais. Mas aqui temos de ter também o cuidado, é que nunca foi nossa intenção culpabilizar as pessoas de comprarem esses alimentos, não é esse o nosso papel. O nosso papel é dar conhecimento que há aquelas violações, dizer às pessoas como é que elas podem fazer para exigir que não aconteça, por exemplo, escrever às empresas, perguntar às empresas usando redes sociais, vocês conseguem garantir que os vossos trabalhadores estão a cumprir todos os requisitos legais em relação aos vossos trabalhadores? Pequenos passos que vão obrigar a empresa a posicionar-se, ou seja, nunca o sentimento de culpa no consumidor. Lançámos um concurso internacional para jovens, do que é que os jovens poderiam fazer para mudar o sistema alimentar. Uma das nossas portuguesas, a Raquel Cerdora, ganhou inclusive o concurso, um dos concursos online. Fazemos muitas campanhas e fazemos muitos cartões para o Instagram em que damos conta do qual é o ingrediente invisível atrás, por exemplo, do cacau, do leite, da carne, ligando sempre às questões de justiça social e ambiental. Nós somos uma organização não governamental para o desenvolvimento e por isso a desigualdade e a erradicação da pobreza é o nosso foco, ou seja, a justiça social e ambiental são sempre trabalhadas em todos os nossos posts, ou pelo menos assim tentamos. Fazemos muito através do poder das ilustrações
Criamos imagens que podem ser depois utilizadas, seja na formatação de artigos. Esta imagem, por exemplo, fantástica da Diana Reis, o que fizemos foi crachás e ímãs para frigorífico, para criar muito aquela ideia de que as pessoas, quando compram um alimento, podem pensar, obviamente, do que é que se está por trás. Temos sacos de compras para as pessoas, quando vão às compras, relembrarem sempre com mais uma ilustração daquilo que se esconde. Fizemos um banner para os nossos eventos, que nós achamos que a imagem está forte, no sentido que são as frutas vermelhas a fazer um coração e que um coração que sangra um bocadinho, ligando sempre à ideia da violação dos direitos laborais. Fizemos uma atividade que achamos genial na altura, mas que pelo trabalho que desenvolveu temos que pensar 2 vezes, que foram bombas de sementes com hortícolas e aromáticos, que é uma coisa fantástica para se fazer. Utilizámos caixas de ovos e no fundo oferecíamos mini hortas nos nossos eventos, mas como devem calcular, nós somos também as técnicas que fazem as bombas de sementes e por isso passamos meses a fazer bombinhas de sementes e a pôr em caixinhas de ovos e a pôr etiquetas, mas a própria etiqueta, como vocês podem ver, ou seja, é uma maneira de transmitir conhecimento. Pomos sempre a ideia das pessoas saberem que elas podem ser agentes transformadores de mudança. A bomba de sementes, depois podem ver como é que se faz, ou seja, passamos o conhecimento, como isto é uma atividade muito simples para fazerem, as pessoas terem as suas aromáticas em casa. Fazemos pequenos artigos e solicitamos aos jovens que eles escrevam pequenos artigos. Isto é uma dica super útil, por exemplo, no P3, no Megafone, ou seja, ser os jovens a formar outros jovens sobre o conhecimento. Isto é muito importante, porque é esta aprendizagem entre pares e que mostra como os jovens realmente estão interessados nestes temas, querem falar sobre estes temas e têm uma voz sobre estes temas. E no Natal fizemos um calendário do Advento, em que todos os dias lançávamos um produto e a informação sobre esse produto, sempre ligado às questões da alimentação ética, alimentação justa. Eu vou partilhar a minha participação. Tudo isto pode ser consultado, seja através do website do Instituto, seja nas nossas redes sociais. Se ainda não nos seguem, por favor, façam-no, porque têm lá todo o conhecimento. Como eu vos disse, tudo aquilo que nós fazemos é de acesso livre, qualquer pessoa pode partilhar, qualquer pessoa pode utilizar. Se precisarem saber mais informação sobre estas campanhas ou sobre os nossos modelos de comunicação, também estamos à vontade para esclarecer todas as dúvidas, mas dizer-vos que não é fácil, é muito difícil conseguirmos mobilizar os jovens nesta fase, até porque os comportamentos, por exemplo, nas redes sociais mudaram. Muitos jovens dizem-nos que já não partilham conteúdos como partilhavam, precisamente porque não gostam de ser quase alvos de bullying em algumas situações. Se o filme envolve bananas, dependendo da idade, as pessoas vão dizer, agora a tua preocupação é bananas, e quando temos argumentos dizemos sim, a minha preocupação é tudo o que envolve direitos humanos e ambientais, mas não está a ser fácil que os jovens possam fazer esta partilha de conteúdos, mas não desistimos e vamos fazendo podcasts, playlists no Spotify. Há uma série de caminhos alternativos que podemos utilizar, sempre garantindo que os nossos conteúdos visuais são baseados no conhecimento. Ou seja, há sempre por trás esta parte do conhecimento, relatórios, dados e evidências. Obrigada, Mónica. Obrigado eu. Eu acho que seria interessante depois, no tempinho de 10, 15 minutos que teremos para a discussão, aprofundar também estas questões, como a Ana tinha falado, a Ana Vizinho tinha falado, nesta questão, a alimentação é holística, não é? Não é só o que comemos, estão estas questõezinhas todas por trás, que não são questõezinhas, são questões gigantes e que têm que ser abordadas, e é este trabalho importante, estas sinergias que vamos criando através destes eventos, conseguimos realmente começar a picardar. Antes de mais, estamos aqui a falar, vamos passar para a questão da saúde e daquilo que temos vindo a desconstruir ao longo desta quase hora, e vou passar a palavra à Helena Trigueiro. Força, Helena. Muito obrigada, é muito bom estar aqui e ver tantas caras conhecidas e tantos projetos que eu admiro tanto pelo trabalho que têm feito em harmonizar de facto a nossa visão sobre a saúde, sobre a alimentação, sobre o ambiente, porque nós não podemos desconectar estas questões e também nós podemos dissociar das questões sociais de base. E de facto, infelizmente, principalmente com a pandemia, eu diria, acho que os mais desatentos viram-se obrigados forçosamente a lidar com a falta de humanismo e a escravidão no século XXI que se vê no nosso prato. Eu acho que hoje em dia acho que a ignorância já não é uma desculpa e, portanto, temos
temos de agir de forma informada cada vez mais nesse sentido. Eu estou a falar estou a usar o meu chapéu de nutricionista, venho aqui falar no âmbito da saúde, embora tenha de dizer, tenho de fazer este disclaimer, embora a minha atividade profissional seja atualmente no Parlamento Europeu, nada do que eu diga diz respeito à minha atividade profissional ou, neste caso, aos eurodeputados com que trabalhei e com que trabalho. Portanto, só para fazer esse disclaimer, no que diz respeito aqui à saúde, eu vou compartilhar também aqui o ecrã. Pensarmos na saúde, pensarmos na alimentação, pensarmos na insegurança alimentar, eu penso que ficou um bocadinho até no âmbito da nutrição mais... Só um minuto para partilhar, que está um bocadinho lento. Ficou um bocadinho, felizmente, o acesso a essa informação ficou mais, diria que mais democratizado na pandemia, como aqui os colegas da APN, os colegas da FIAN, da Actuar, devem estar cansados de ouvir dizer. Infelizmente, eu penso que a nossa visão da nutrição e a visão da nutrição até socialmente ainda é muito direcionada no âmbito do emagrecimento, no âmbito da cultura de dieta e de restrição, e não necessariamente no conceito de nutrir sociedades e de tratar a saúde da sociedade, que é de facto uma das premissas base. Claro que acho, do meu ponto de vista, que não deve ser redutor e que não devemos reduzir a nutrição apenas a uma versão dietética da coisa, e também é um bocadinho nesse sentido que eu tento trabalhar, e todas estas ações, todos estes trabalhos com organizações, com trabalhos tão valiosos como aqueles que viemos a ouvir esta manhã, contribuem nesse sentido. Mas temos de facto um problema muito grave em mãos. Nós temos naturalmente pobreza muito escondida, temos infelizmente o conceito de insegurança alimentar ainda é uma coisa que muitos responsáveis chutam para o sul global e que se recusam a achar que é algo que esteja presente no espaço europeu, neste antro de privilégio em que com certeza que não é a insegurança alimentar, e temos muitas vezes de puxar essa ideia porque é algo que dá muito jeito muitas vezes negar, e portanto eu acho que eventos como estes, atividades como estas são muito relevantes para reafirmar que a insegurança alimentar é um problema também em Portugal. A insegurança alimentar tem um estigma muito grande associado e está muito escondida. Aqui já falamos do conceito de insegurança alimentar, eu não quero estar a trazer mais conceitos repetidos, mas eu diria que, e realçaria a questão do em qualquer momento. Em qualquer momento é muito relevante, porque muitas vezes o facto da pobreza alimentar estar escondida significa que o indivíduo consegue aceder a alimentos em certa situação social, mas depois sabe que isso vai condicionar o seu acesso em outros momentos em que está sozinho, no fim do mês, e portanto esta ideia de em qualquer momento, esta constância é aquilo que diferencia também muito da definição de insegurança alimentar que nós temos hoje em dia daquela que tivemos já em outros momentos. E este efeito na saúde é inegável. Portanto, quando nós falamos, eu trago aqui uma imagem de um artigo que eu gosto muito, que refere um bocadinho, hoje é Dia Mundial da Saúde, e eu acho que neste Dia Mundial da Saúde acho que é muito relevante trazer também o impacto das questões relacionadas com a saúde mental, e que normalmente quem sofre mais com as questões derivadas da saúde mental que vem da insegurança alimentar são naturalmente populações menos privilegiadas. Aqui a insegurança alimentar causa uma ansiedade constante, é como se fosse, quando falamos com pessoas que sofrem de insegurança alimentar, é como se nos dissessem é um fantasma que está sempre presente, porque é como se eu nunca tivesse a certeza que vou ter, que vou comer, que vou poder, e portanto há uma data de estratégias de coping que se adaptam e que nós depois em consulta ou em intervenções comunitárias vamos percebendo e que resultam muitas vezes em comportamentos alimentares mais problemáticos. Eu nunca me esqueço uma vez de uma senhora numa intervenção comunitária que me dizia que a forma que ela tinha de disfarçar o pouco que podia comprar para comer no local de trabalho era dizer que estava de dieta e que tinha ido a um nutricionista e que então estava de dieta. Ou seja, há uma data de coping, de mecanismos de gestão que vão sendo interiorizados e que depois têm efeitos crónicos. Nós temos aqui um aumento gigante dos gastos individuais de saúde, de pessoas que de facto não têm muitas vezes capacidade para os sustentar,
e que, portanto, isto vai levar a que se agravem, a que piorem. Quando falamos também de insegurança alimentar, aquilo é que há vários graus, há vários níveis, e eu costumo trazer também esta imagem, mas só para rever, não é? Quando começa a haver preocupação ou incerteza de ter ou não comida, já estamos numa situação de insegurança alimentar. A ideia de que a insegurança alimentar é um comprometimento dramático só do sul global ou de fome extrema, eu acho que deve ser combatida, e é combatida muito também com o trabalho de todas as vozes que temos ouvido, porque a partir do momento em que há dúvida, a partir do momento em que a preocupação passa a ser uma constante na vida da pessoa, estamos perante a insegurança alimentar. E claro que o estigma vai ditar que escondamos isso e que não registamos isso até nos estudos, etc., mas já há insegurança alimentar. Este acesso inadequado à alimentação, e também o trabalho no âmbito do DANA traz muito de valor a este acesso à saúde, porque comida tem de ser saúde, acesso à comida é saúde, seja do ponto de vista emocional, seja social, seja do ponto de vista de melhor rendimento cognitivo. Portanto, quando nós temos insegurança alimentar, obrigatoriamente nós temos impacto na saúde devido a estes constrangimentos. Podem ser mais óbvios, como por exemplo uma ingestão inadequada de nutrientes, que um aumento, por exemplo, de uma deficiência nutricional, o risco acrescido de doenças crónicas, aqui provavelmente complicações na gravidez, podem ser, por exemplo, questões cognitivas no âmbito do desenvolvimento das crianças. Daí que, por exemplo, os apoios a nível de política alimentar escolar sejam tão importantes. Daí que, apesar das críticas que o leite escolar recebe, eu prefiro que a criança receba leite com chocolate escolar do que não receba nenhum. Estas políticas alimentares no âmbito da escola são fundamentais, e nós infelizmente durante a pandemia tivemos muito maus exemplos, como por exemplo o caso do Reino Unido com políticas completamente absurdas e que nos mostraram o impacto que tem a ajuda alimentar no âmbito da escola, porque também é um ambiente em que isso pode ser feito às vezes de uma forma um bocadinho mais discreta, e que também ajuda, não é? Uma criança mal alimentada não consegue aprender, uma criança que não aprende é um adulto com menos perspectivas e, portanto, já parte 200 metros atrás da meta. E aqui também, como eu vos falava e como acho importante referir no âmbito do Dia Mundial da Saúde e da importância que eu acho que este assunto traz também à saúde mental, os efeitos negativos, nomeadamente no risco de desenvolvimento de depressão ou de patologias de ansiedade generalizada. Quando falamos com agentes políticos, ou quando falamos, por exemplo, muitas vezes com agentes corporativos, embora quando falamos com pacientes, etc., os custos da sua saúde não é obviamente aquilo que queremos trazer para a mesa. Quando falamos com agentes e quando falamos com organizações e corporativos, muitas das vezes o melhor argumento é de facto mostrar: isto é o que vos custa a insegurança alimentar, isto é quanto custa o facto desta criança ir para a escola com fome. E isto não deixa de ser um problema em Portugal, como eu vos disse. Os dados mais recentes que nós temos são da Covid, já os vou mostrar, mas já na altura do EPIDOC, portanto no pós-crise de 2011 a 2013, nós tínhamos uma situação de insegurança alimentar bastante elevada, sendo que da baixa insegurança alimentar até à severa eram quase 20%. Eu aqui acrescento, este EPIDOC foram entrevistas que foram feitas presencialmente, portanto eu tenho sempre, como dizem os ingleses, take it with a grain of salt, porque há um estigma muito grande e uma vergonha muito grande associada, portanto eu acredito que o valor fosse até muito mais elevado quando temos isso em consideração, até porque muitas das vezes estes níveis de insegurança alimentar são muitas vezes em adultos com responsabilidades por si, com responsabilidades pelos filhos. Alguém tem aqui o microfone ligado, vou só pedir que desliguem por favor, só para facilitar, obrigada. E muitas vezes também idosos que estão mais desconectados da família, que estão isolados e que portanto são uma população a atentar. Um exemplo muito simples, que se calhar quando falamos em segurança alimentar, seria, por exemplo, um indivíduo que não tem acesso a alimentos fornecedores de ferro suficientes, um indivíduo que entra com doença aguda de anemia,
que passa a ter menos capacidade de defesa, o que numa situação pandémica é ainda mais problemático. Uma grávida que está com anemia é uma grávida que pode promover aqui, ou estar mais suscetível a que o feto tenha déficits cognitivos. Portanto, nós podemos ir aqui do mais básico, do mais biológico, do mais simples às vezes de explicar a colegas profissionais de saúde, ao mais amplo e ao mais socioeconómico da coisa. No âmbito da Covid, nós de facto vimos que a maioria das pessoas alterou os seus hábitos alimentares. Alguns disseram que alteraram para melhor, outros para pior. Agora, eu quando vi este questionário fiquei a pensar o que é o melhor, o que é o pior, não é? Porque de facto não havia orientação nesse sentido. Eu perguntar a alguém, então alterou os seus hábitos alimentares, é para melhor? Pode ser o quê? Deixei de gastar dinheiro no passe, então pude comprar mais comida, ou comi menos, comi mais hortícolas, comi menos doces, ou por outro lado comecei a ter dinheiro para comprar um docinho de vez em quando. E esta questão do melhor e do pior é altamente subjetiva, portanto eu também trouxe um bocado estes dados do melhor e do pior também para atentar, não é? Que às vezes esta interpretação é bastante dúbia. No caso dos Estados Unidos, os dados que temos é que, de facto, na altura da crise, por exemplo, os níveis de insegurança alimentar aumentaram principalmente nas casas com crianças e nos agregados familiares com crianças. Nós não temos dados destes em Portugal com esta desagregação, mas aquilo que vemos a nível dos Estados Unidos, em alguns estados, principalmente em Massachusetts, como vou mostrar, é que de facto isto vai aumentando e em 2022 já está próximo dos 17%. Aqui as razões para alterar hábitos alimentares, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal, andam por aqui e durante a pandemia andaram muito por aqui. A preocupação da falta de alimentos, aquela compra em massa que nós íamos vendo, muitas das vezes também uma das questões que eu me lembro de trabalharmos na altura é comprar em massa alimentos reduz a capacidade de outros comprarem também, não há necessidade de comprar 20 embalagens, principalmente quando o meu vizinho depois não vai ter. As situações pandémicas, as situações de guerra trazem sempre um bocadinho o pior de nós, e isso mostrou-se também no âmbito do aprovisionamento de alimentos, mas essencialmente em Portugal, embora nós não tenhamos dados às vezes tão desagregados quanto os Estados Unidos, há uma preocupação com a segurança económica muito grande e que de facto aqui esta incerteza em 2020, este risco de insegurança alimentar foi reportado em 1 em 3 pessoas, portanto estatisticamente de todas as pessoas que nós conhecemos é como se 1 em 3 estivessem em insegurança alimentar, o que é verdadeiramente assustador. Isto foi claramente, muito, muito claro nas regiões ultraperiféricas, portanto na Madeira e nos Açores e no Alentejo, menos no centro, mas mesmo assim, quando nós falamos em 29,8%, embora esteja aqui um azul mais bonito e mais querido, não deixa de ser um número assustador, não é? Portanto estamos a falar de prevalências muito, muito elevadas. E aqui já desde 2004, portanto são dados mais antigos, mas que se mantêm, a OMS de facto dizia-nos, não é? Quanto maior é o rendimento, maior é o consumo de hortofrutícolas. Quanto menor é a percentagem do rendimento gasto em alimentação, quanto mais eu posso comprar, portanto quanto menos é a minha fatia dedicada à alimentação, mais eu posso gastar em hortofrutícolas. E, portanto, isso tem a ver também com o facto de nós nem sempre termos o acesso principalmente populações em situação mais vulnerável, economicamente, sempre terem acesso mais justo a alimentos mais saudáveis e, portanto, têm de optar muitas vezes por alimentos que são mais baratos. Daí nós termos, quando falamos em insegurança alimentar, eu gostava que não imaginassem necessariamente a ideia do indivíduo muito em magreza extrema. Nós temos obesidade e malnutrição na mesma mesa e temos sim também porque há um desequilíbrio muito grande no acesso aos alimentos que são mais saudáveis e menos saudáveis. E se eu só tenho 4 euros para gastar hoje, eu não posso gastar tudo isso em alimentos mais caros. Eu tenho de garantir que vou repartir isso bem durante o dia e muitas vezes isso implica fazer opções menos saudáveis. Daí também a questão da culpa que falávamos hoje de manhã,
ser algo que eu acho que, do ponto de vista da nutrição, nós não devemos fomentar. Nós devemos promover e trabalhar para que hajam melhores escolhas. Eu quero, obviamente, que toda a gente coma os 400 gramas de hortícolas que a FAO e a OMS preconizam, mas é preciso ter noção sobre aquilo que são de facto as capacidades das pessoas e aquilo que o mercado também está a fazer por elas ou não, e aquilo que de facto as políticas também têm de fazer por elas. De facto, no âmbito dos indivíduos com insegurança alimentar, os níveis de qualidade de vida e de função física são muito, muito reduzidos face aos indivíduos seguros. Portanto, o que estes índices nos mostram é que, de facto, alguém que vive em insegurança alimentar vai ter, à partida, menor função física. E nós vemos isso, esta questão da função física, por exemplo, nós vemos isso no caso de termos avós. Quem tem avós que passaram situações de insegurança alimentar muito acentuadas, percebe que há osteoporose antecipada, percebe que há uma menopausa antecipada e que tem efeitos muito grandes na mobilidade, no sistema ósseo, no desenvolvimento muscular e que, portanto, vão envelhecer muito mais rapidamente, ok? O que eu vos dizia dos custos, de às vezes ser bom falarmos em custos para alguns agentes perceberem, é que, de facto, os custos só no Massachusetts, portanto, só se pensar nos estados do Massachusetts, eu não encontrei muitos dados semelhantes para realidades que nos sejam mais próximas, daí trazer esta. Mas quando nós pensamos num só estado, o impacto da insegurança alimentar em educação especial, em cuidados generalizados de saúde, em condições de saúde mental, em doenças pulmonares, em diabetes tipo 2, em doenças reumatológicas, que eu pessoalmente acredito que este valor até seja bastante maior por causa das questões, principalmente nas mulheres que eu vos falava, da insegurança alimentar e da saúde óssea, e no âmbito da obesidade estes custos são astronómicos. E aquilo que nós vemos é que, de facto, estas desigualdades sociais, nomeadamente no que diz respeito ao acesso à educação e à forma como muitas vezes o acesso à educação preconiza diferentes outcomes, nós vemos que, de facto, aqui o nível de diabetes está trocado, reparei agora, mas o nível de diabetes, de obesidade e hipertensão vai ser muito, muito superior. Eu não quero ser responsável com o tempo, vou tentar não me alongar muito, mas um dos dados que eu acho relevante é que, de facto, quando se pergunta sobre o aumento de consultas de psiquiatria, naquele inquérito que eu vos mostrei do Epidoc, a maioria das famílias dizia que, se pudesse, teria acesso a uma consulta de psiquiatria, porque, de facto, o estado da saúde mental agravou-se devido à única, aqui vá diretamente relacionado com o facto de estar a sofrer de insegurança alimentar. Nós vemos aqui essa questão das desigualdades sociais e, por exemplo, da obesidade, e como eu vos disse, a obesidade que não está dissociada da insegurança alimentar, ok? Nós vemos isso em Espanha, nós vemos isso em Itália, mas principalmente aqui em Espanha os dados são bastante assustadores. E as preocupações que nós devemos ter é garantir, naturalmente, que esta ajuda alimentar é adequada, que não é vista como uma caridade, como muitas vezes acho que é encaixada, enquadrada de uma forma de caridade e no sentido de algo que eu sei que a Actuar, que a APN, que a FIAN, que todos vocês têm trabalhado no sentido de fazer um reenquadramento da ajuda alimentar. Porque muitas vezes nós, de facto, há uma desumanização muito grande da ajuda alimentar. Obviamente que eu quero que haja acesso a hortícolas, eu quero que haja acesso a fontes proteicas e quero que isso aconteça, mas aquela ideia que prevalece muitas vezes de recebes isto, mostra-te agradecido e já chega, esta ideia de desumanização de quem recebe a ajuda alimentar, eu acho que ainda é bastante prevalente. No que diz respeito, puxando aqui sempre a brasa à minha sardinha da saúde, é que de facto o impacto desta insegurança alimentar e desta pouca qualidade alimentar, seja do ponto de vista até de eating disorders, que são que as doenças de comportamento alimentar são as doenças psiquiátricas com maior mortalidade, e portanto aqui o desenvolvimento de padrões de alimentação descoordenados e muito pouco saudáveis, a questão de estratégias de gestão da insegurança alimentar com abuso de substâncias, seja álcool,
uma substância socialmente mais aceite, ou sejam drogas ou fármacos. Portanto, aqui a pior capacidade de trabalho, o pior sucesso académico, a mortalidade prematura, as deficiências dos micronutrientes, tudo isto está junto. E eu interessa muito quando falamos em insegurança alimentar que não olhemos de facto só para a questão dos micronutrientes, mas também para todo o resto. Como vos falei aqui da questão do UK, que foi de facto um muito mau exemplo nos Estados Unidos, e eu já disse a algumas pessoas aqui, não é? Quando nós vemos que tem de ser um jogador de futebol a chamar a atenção para este assunto, é porque é bizarro, é bizarro. Portanto, eu deixo os meus contactos, estou muito disponível para falar com vocês. Infelizmente, como é o Dia Mundial da Saúde, eu vou ter de me ausentar porque tenho uma outra intervenção daqui a um bocadinho, num outro âmbito, mas muito obrigada por esta oportunidade para vos conhecer melhor também o vosso trabalho, e dizer que foi muito bom aprender convosco e que estou disponível para continuar a fazê-lo. Obrigada, Helena. Antes de mais, estamos quase a chegar à hora e vou pedir-vos só mais uns minutinhos da vossa atenção. Quero agradecer a todas as oradoras que estiveram aqui hoje connosco a partilhar todas estes temas complexos e que se acabam por interligar, eles interligam-se, e às vezes temos que realmente ir ao fundo e começar esta desconstrução para ver como é que eles se interligam, e realmente é importantíssimo dar continuidade a estas iniciativas e continuar a fazer estas sinergias. Antes primeiro, se alguém tiver alguma questão, por favor coloquem, vou só pedir mais 10 minutinhos da vossa atenção. Nesta questão ou coloquem no bate-papo ou podem levantar a mãozinha aqui no Zoom. Queria também apresentar uma iniciativa que vamos começar agora no projeto que está a apresentar esta iniciativa da Terra à Mesa, um salto que nos tempera, que é os cabazes. Nós vamos começar com uma ideia, um projeto, uma parte iniciativa dos cabazes de horticultura e fruticultura, junto de agricultores e agricultoras aqui da zona de Aveiro, para promover dois passos importantes, ou 3 ou 4 ou 5, que já foram aqui falados, que é o consumo de hortícolas e fruta e outros alimentos que apoiam esta parte importante da saúde, do nosso bem-estar físico e mental e da nossa rentabilidade e produtividade, mas que também dão este espaço aos agricultores. E vou aproveitar para partilhar aquilo. Vamos apoiar 60 famílias dentro do âmbito de 5 IPSS. Vou partilhar o projeto para que possam ter mais acesso aos objetivos deste. E tenho só que ver aqui no bate-papo se alguém colocou alguma questão. Se alguém tiver alguma questão para os próximos 10 minutinhos, por favor, sintam-se à vontade para levantar a mão. E uma coisa que eu achei muito pertinente e é algo que temos vindo a falar, é a questão da desagregação dos números a que temos acesso, não é? Da informação a que temos acesso e a frequência com que temos este acesso, porque acaba por prejudicar, não é? Estes espaços, estes intervalos de 3 anos, às vezes 4 que ocorrem, acabam por danificar e não temos tanto esta ideia clara dos problemas e a oscilação que ocorre. Tanto que, por acaso, falou-se nesta questão, a Helena falou, a Ana, eu sei que também tem estas questões, não é? Porque é muito importante para as organizações conseguirem trabalhar através destes dados. Se gostaria de acrescentar alguma coisa e pedia, eu sei que a Helena já se ausentou, às nossas oradoras para acrescentarem mais alguma coisa muito rapidamente num minutinho antes de encerrar. Força, vamos começar pela Ana, que é a pessoa que está ao meu lado.
aqui no Zoom. Ok, eu já me perdi no meio da quantidade de coisas que entretanto fui pensando quando conversam e fico sempre, pá, não me tinha lembrado, gostava também de ter dito isto, não é? E fiquei encantada com as imagens também de comunicação que a Ana Castanheira e a Mónica trouxeram e fiquei aqui pronto, a pipocar, não é? Portanto, já me perdi, mas há assim duas ou três coisas que gostava de dizer. Uma, de facto, é essa questão dos números e que eu acho que a Joana também fala sempre isso, não é? Da necessidade de termos aqui fundamentar as nossas lutas, não é? E isso é sempre um problema, porque às vezes temos dados em microescalas, com linguagens muito diferentes, por exemplo, é tal questão que a Mónica e a Joana falavam de também trabalharmos em capelas, não é? E os dados às vezes vêm do Ministério da Agricultura, que não tem, desculpem-me a franqueza, não tem tido sensibilidade para a área social e para a vulnerabilidade. A tónica, se vamos para o setor social, a tónica é unicamente na questão da vulnerabilidade e às vezes não abordando a vulnerabilidade também no seu todo e, portanto, às vezes falta-nos aqui estas ligações que para nós são fundamentais para ultrapassar as barreiras de cada vocabulário, não é, de cada capela, pronto. E isso é mesmo importante, mesmo às vezes quando nós estamos com organizações e a trabalhar em microcosmos, não é? Num determinado concelho, qual é que é, não é? Como é que está a insegurança alimentar neste concelho? E fica tudo, não é, de olhos abertos, com receio de comentar e, portanto, às vezes são aquelas percepções. Existem muitos pedidos, ok, mas quantos? Quantos pedidos? Estão duplicados? Não estão duplicados? Não estão, como é que é? Qual é que é a intensidade? Não é? Há quanto tempo? E eu lembro-me que nós já fizemos capacitação de organizações do terceiro setor, com a Atuar e com a Helena, etc., e, de facto, até as perguntas que são feitas às pessoas sobre a sua situação de insegurança alimentar ou pobreza alimentar, só aqui haveria muita coisa que fazer, não é? Porque tem a ver com a forma como os profissionais também encaram o apoio alimentar dentro daquilo que é a sua intervenção social. E agora estou só a remeter-me para a intervenção social. Portanto, voltamos atrás em relação àquilo que eu dizia, não é? Que é todos temos, e não é apontar o dedo a ninguém nem culpabilizar, todos temos tido até aqui uma visão um bocadinho encurtada sobre o direito humano à alimentação. E aqui o setor social, de facto, peca muito por este primado da assistência, de resposta à emergência. Pronto, posto isto, e para também não me alongar, dizer só uma coisa que acho que é importante referir em relação à questão da incerteza, não é? E das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade e à incerteza que têm de consumir. Como é que eu vou garantir a alimentação? Isto de facto provoca, do ponto de vista da sua saúde mental e física, um stress extremamente acrescido, não é? Uma inquietação permanente, que eu não sei o que é viver isso. Ouço, mas não sei o que é viver isso na prática. E portanto esta inquietação de não saber se ao final do dia vou ter comida para mim ou para os meus filhos imagino que crie danos, e sabemos que cria danos do ponto de vista da saúde imensos, muito difíceis de medir. Mas também existe uma coisa nas famílias que vivem em privação alimentar, existe uma coisa que é uma lógica, ver se eu consigo, eu tenho dificuldade em tentar partilhar convosco, mas a lógica quando são geridos os alimentos, a forma como gerimos os alimentos e as opções do que é que eu compro para logo à noite ou para amanhã, é diferente de alguém que nunca passou pela pobreza alimentar e nunca passou por essa incerteza, não é? E, portanto, significa que eu tenho o meu rendimento muito limitado, alguém da classe média diria assim, ok, a minha prioridade é a alimentação, portanto eu não vou comprar os ténis XPTO ou não vou comprar aquilo que é absolutamente supérfluo, porque a alimentação, não é? Mas nas famílias que vivem em privação, e sobretudo aquelas que vivem em privação em situação crónica, como eu dizia há pouco, não é? A prolongada no tempo, o que é que acontece? O raciocínio é completamente distinto. Eu já passei por fome várias vezes, eu já passei muitas semanas a comer massa com salsichas, ou só salsichas, e portanto eu aguento, eu sobrevivi. E portanto, se calhar para mim, simbolicamente, é mais importante eu sentir que pertenço a uma determinada sociedade
e ter os miúdos calçados com ténis, peço desculpa pela linguagem, Nike, não é? E não passar vergonhas, do que propriamente agora comprar o produto hortícola. E isto é um mindset completamente... eu acho que é importante para nós considerar isto quando trabalhamos depois as questões da alimentação saudável, das compras que fazemos, porque há aqui um tipo de raciocínio que é completamente, que é com base na privação, na experiência de privação, na experiência de não ter e de ter sobrevivido a isso até agora, até aqui. E, portanto, eu acho que também é importante para as questões de comunicação, não é? E de como chegamos, sobretudo com estas pessoas, quando trabalhamos as questões dos consumos e as suas opções de aquisição de produtos. Fico por aqui. Obrigada, Ana. O Fernando Ferreira colocou uma questão no Facebook, vou ler rapidamente para tentarmos encerrar nos próximos 10 minutos e agradeço a vossa participação, mesmo depois do tempo. Então, Fernanda Espinosa, ex-presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, referiu em 2018 que os desequilíbrios de acesso a alimentos têm maior impacto em áreas mais pobres do planeta. Que não existe falta de alimentos no mundo, existe a falta de acesso aos alimentos. Depois da Covid, temos o conflito na Ucrânia. Esperamos o pior? Que riscos, acima de tudo, e o que podemos realmente fazer em relação a isto? Eu vou copiar a questão, porque está aqui escondida. Alguém gostaria de começar? Isto é uma mega questão, não é? Não é propriamente uma coisa simples de abordar. Eu se calhar dava a palavra à Joana sobre esta questão da falta de alimentos, se existe ou se não existe, como é que poderíamos abordar esta questão? Muito obrigada, Nélia. Bom, obrigada. Eu realmente não captei o nome da pessoa que colocou a pergunta, mas muito obrigada pelo desafio. Eu acho que isto poderia ser o mote de toda a nossa discussão hoje no início, não é? Poderia perfeitamente ter vindo logo no início e a nossa discussão poderia ter sido apenas só sobre esta questão. Acho que há dois elementos. Repetias-me só o nome, por favor, Nélia, da pessoa que colocou a pergunta. Sim, Fernando Ferreira. Fernando, há dois elementos que o Fernando coloca que eu acho que são particularmente importantes. A questão do acesso. Portanto, não estamos a falar de falta de alimentos, uma falsa questão que durante décadas, como vocês sabem, foi no fundo a forma de legitimar uma série de apostas políticas e não só, não é? A própria Revolução Verde, etc., muito assente nesta percepção do mundo, não é? E há claramente hoje, eu acho que não só na sociedade civil, mas no meio, num amplo espectro de atores, uma percepção muito clara que não estamos a falar de falta de disponibilidade de alimentos, estamos a falar de falta de acesso, não é? E o Fernando coloca isso muitíssimo bem na questão que coloca, que nos apresenta aqui. Portanto, estamos a falar de facto de um acesso muito desigual, e a Ana também teve o cuidado na apresentação inicial, deixou muito clara esta percepção, não é? Da pobreza e da insegurança alimentar com cara de mulher, com cara nas grandes centros urbanos, etc. Portanto, claramente estamos a falar de um acesso muitíssimo desigual e estamos a falar de territórios que muitas vezes têm mais dificuldade em garantir esse acesso. E isto, quando falamos de segurança alimentar e nutricional, se bem se lembram, não é? Temos aquelas 4 grandes características do acesso, da disponibilidade, da estabilidade, enfim, elementos que são para nós todos muito familiares, mas que efetivamente a operacionalização, colocá-los em prática, nem sempre é tão simples assim. Agora, absolutamente de acordo que estamos a falar de uma questão de acesso, estamos a falar de uma relação de poder, de relações de poder que são muitíssimo desiguais e que deixam alguns grupos em situação de maior vulnerabilidade, num acesso muito mais complexo, muito mais difícil e em situação de violação de direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Isso claramente, estamos absolutamente de acordo. Relativamente à questão de que coloca, Fernando, também do caso da Covid, agora do conflito na Ucrânia, de situações que têm colocado os próprios
sistemas alimentares muito em xeque, não é? E que têm, não me parece que tenham colocado um problema que nunca existiu, não se trata disso, mas desvendaram uma série de elementos que muitas vezes estavam um bocadinho mais camuflados e que de repente a sociedade como um todo tem uma percepção da dimensão que eles podem ter no seu dia-a-dia. Era um bocadinho a ideia que a Ilalel levantava, quer dizer, o que é que se passa nos nossos quintais? Estamos aqui sempre a falar da insegurança alimentar, do problema da fome, da pobreza, lá nos outros países com quem a gente trabalha a cooperação internacional, mas quando esquecemos de olhar para a nossa própria realidade, e na nossa própria realidade, provavelmente com a situação Covid, com a guerra agora na Ucrânia, etc., na Europa, muito presente e muito, muito latente, com muitos pontos de interrogação, porque isso também a Covid nos trouxe, não é? Um contexto que a gente não sabe como é que vai ser um mês que vem, não é? Portanto, realmente esta sensação de insegurança e de muitos pontos de interrogação exige de nós, enquanto cidadãos e cidadãs, uma flexibilidade muito maior, e eu acho que houve um reconhecimento muito claro do papel que a produção local, por exemplo, tem efetivamente para os sistemas alimentares sustentáveis, porque se há um elemento que quer a Covid revelou de uma forma absolutamente explícita, quer esta situação na Ucrânia, as dificuldades de abastecimento, etc. e tal, que nos traz, é claramente a importância de uma produção local saudável, que dê conta do abastecimento das populações nos nossos territórios. E, efetivamente, isso com a Covid, logo em 2020, se bem se lembram, com os mercados a fecharem, depois reabriram, o papel dos circuitos curtos nessa dinâmica foi fundamental, e aqui eu não resisto a fazer a ponte ao que a Nélia estava a colocar há bocado relativamente ao projeto e à iniciativa em termos de cabazes que está a ser implementada pela EAPN e pelos parceiros, evidentemente a actuar também fazendo parte desse processo, mas que a APN tem liderado, aqui em Aveiro num caso muito, muito, muito pontual, mas que é precisamente isto, não é? É ligar a produção dos agricultores familiares com consumidores, pessoas que muitas vezes estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, esta ponte e esta rede, este tipo de abordagem é, na nossa opinião, um sentido, uma direção muitíssimo, muitíssimo pertinente e que pode depois ser extrapolada para outras escalas. Mas aqui, de novo, os nossos parabéns à IAPN pela iniciativa hoje, mas mais do que isso, pela dinâmica e pela forma como tem incorporado esta percepção do direito humano à alimentação e nutrição adequadas na sua própria agenda interna, e depois isso obviamente revela-se também no trabalho que têm feito no terreno. Parabéns a todas e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Joana. E vou passar para a última questão e vou adaptá-la à comunicação, esta ideia de campanhas, para a Mónica e para a Ana. O Subdesign pergunta como assegurar este direito às crianças da Ucrânia, que está ilustrado aqui num link que eles colocam. Eu, para além das crianças da Ucrânia, pergunto para as crianças no geral, não é? Obviamente temos esta distinção de crianças em situação de conflito versus situações de pobreza ou de exclusão, mas que passam de se calhar estar dentro de um contexto em que têm um acesso contínuo para um contexto de emergência. Força, Ana, Mónica. Também é uma questão Acho muito... que eu posso começar e depois passo a palavra à Ana. Algumas das coisas que se podem fazer, por exemplo, com crianças, as bibliotecas municipais fazem um trabalho incrível, por exemplo, na hora do conto, e já há muitos livros que falam do direito humano à alimentação, do direito à alimentação, e é possível através das histórias, é possível através da leitura que muitos destes assuntos sejam abordados de uma forma que as crianças obviamente consigam perceber, compreender, e também através da oferta de recursos educativos para os professores ou assistentes educativos possam trabalhar estes temas. Há sempre o espaço obviamente para
aquilo que é imediato, a ideia do assistencialismo, mas também há o espaço da prevenção e da ação e de mobilização. Estes 3 eixos são eixos diferentes de intervenção e têm que ser trabalhados também em formas muito diferentes em termos de comunicação. Quando falamos de assistencialismo, e está tudo certo, porque há coisas que têm que ser imediatas, não é? Temos determinadas ideias que é preciso justificar, o assistencialismo não é só para pessoas pobres, há pessoas que naquele momento imediato lhes pode ter acontecido alguma coisa, doença, desemprego, há uma série de fatores que influenciam isso. Desmistificar a questão de que não há alimentos para todos, não, muito esta ideia do acesso ao alimento, ou seja, é muito importante também isso continuar a ser trabalhado, a questão da desigualdade, e depois a ideia destas políticas públicas e de todos nós temos um papel a fazer, seja através, por exemplo, de concursos de desenho e leituras, solicitar, por exemplo, a um decisor político que vá a uma escola, neste caso porque estamos a falar de crianças, a uma escola de primeiro ciclo, falar com estes jovens sobre o que é que o seu município, o que é que o país está a fazer pelo direito humano à alimentação, ou seja, há uma série de caminhos que eu acho que aqui depende muito daquele que é o objetivo final e como é que isto se pode comunicar. Eu acho que as crianças percebem muito bem aquilo que lhes é transmitido, a linguagem tem que ser mais acessível, mas não falar com elas de todo pode ser um erro, é preciso falar, é preciso explicar e obviamente, como dizia a Joana, o tempo é de incerteza, sim, a aposta nos cabazes, nos produtores, na ideia do quilómetro zero pode ser super interessante, uma das dicas que fica para o vosso cabaz é, por exemplo, vocês nos produtos terem algumas ilustrações, ou quem é que fez aquele produto. Humanizar, nós aqui falávamos de dados e números, mas humanizar é aquilo que nos leva a conquistar o consumidor. Quando o consumidor vê que um produto ou uma criança vê que aquele produto é feito por alguém, que aquela pessoa tem família, eu acho que há sempre mais esta ligação. Ana, não sei se queres complementar. Só mesmo para terminar, eu sou mãe, tenho uma filha com 12 anos e aquilo que eu lhe tento explicar é, se calhar as crianças desta geração estão a passar por um conjunto de fenómenos globais que se calhar a nossa geração, a geração dos nossos pais não passou, não é? Num tão curto espaço de tempo. E aqui o mais importante é como é que nós podemos prepará-las e explicar que se calhar nós estamos a viver aqui mais numa lógica de curto prazo, não é? Nós já não conseguimos, o contexto que nós estamos a viver primeiro da pandemia e agora com conflitos tão próximos na Europa, viver mais o dia a dia, né? Sem nunca perder a esperança no futuro e trabalharmos essencialmente as questões do diálogo, porque elas estão extremamente atentas a tudo o que se passa. Portanto, nós termos sempre esta aposta no diálogo sempre adaptado à faixa etária e trabalhamos questões aqui da resiliência, de conseguirmos estar e conseguirmos viver em contextos que são cada vez mais incertos e também um pouco mais adversos, não é? E aqui a questão também da saúde mental parece-me ser extremamente importante para nos dar este tipo de, não sei se serão competências, mas ferramentas que nós consigamos também lidar, não é? Há aqui mais uma camada que nós temos que dar aqui uma resposta imediata. Obrigada, Mónica, obrigada, Ana. E obrigada a todos e todas por permanecer mais 20 minutinhos depois da hora combinada. Ficamos aqui com esta ideia de incerteza, de adversidade, mas de esperança e destes temas que estamos a trabalhar tão arduamente, não é? A nível das nossas organizações e também em conjunto. E esta ideia que eu deixo, este desafio, não é? De continuarmos em conjunto para levar estes temas para a frente e para realmente conseguirmos a concretização do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Vejo-vos em breve e muito obrigada e adeus. Muito obrigada.